Bem-vindos ao Viver Sustentável. O papel é um dos materiais mais utilizados em nosso dia a dia, seja para escrever, para limpar, para embalar ou para informar. Sua produção exige uma enorme demanda de exploração de recursos naturais. Por isso, soluções de conservação e alternativas de consumo são muito importantes. E esse é o tema do programa de hoje, a fabricação de papel de forma artesanal como uma alternativa de emprego e renda. Descubra como é produzido o papel de fibra de bananeira. Saiba como a casca de banana pode auxiliar na despoluição dos rios. Aprenda a ser mais sustentável frequentando sebos. Assista a entrevista com o professor João Furtado, consultor para empresas com responsabilidade ambiental. E veja como estão os preços da tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Todos os dias aparecem novas alternativas de consumo sustentável. Uma destas novidades é o papel de fibra de bananeira. Confira! A banana é o quarto alimento mais produzido no mundo. Ela é originária do sudeste da Ásia, mas hoje é cultivada em mais de 130 países tropicais do planeta. A bananeira nada mais é que uma batata que fica debaixo da terra. De cada planta, nascem vários troncos, que na verdade são as folhas. Para que o pé se fortifique, alguns desses pendões precisam ser cortados e acabam se transformando em adubo. O problema é que a decomposição desse material vira um criadouro de fungos e acarreta no uso excessivo de agrotóxicos. Os troncos cortados das bananeiras, que antes eram considerados um problema para os produtores, agora se transformam em papel e outros produtos artesanais. Veio pelo pedido dos bananicultores que houvesse alguma utilidade para a bananeira. E a Exalc fez isso, desenvolveu, trouxe para cá. Dona Ivanete da Silva, que é bananicultora há 25 anos, conta que nunca imaginou que a planta pudesse ter outra utilidade senão a venda dos frutos. Primeiro era só a fruta só que eu sabia que podia aproveitar, era só a fruta só. Genilda, ou simplesmente G, como é conhecida pela comunidade, comanda uma fábrica de papéis de fibra de bananeira em Itariri, sul do estado de São Paulo. O processo de fabricação começa no bananal. Depois de cortado, o tronco é picado em pequenos pedaços para facilitar o cozimento, que leva 5 horas. O material cozido passa pela lavagem e segue para o liquidificador industrial, onde ele é triturado. Após um descanso de poucas horas, a pasta vai para o tanque de tiragem e o papel começa a tomar forma. A secagem das placas é feita no sol. Com o papel, nascem outros produtos como agendas, porta-canetas, caixas, cartões. Alguns deles são confeccionados por mulheres de uma ONG em defesa da mulher. São só mulheres que sofrem abusos, tiveram algum problema. Tá nessa ONG e a gente está transformando, ensinando elas a trabalhar e vende-se o produto e elas têm uma renda. A mão de obra da fábrica da G é toda da região. Ela conta que se considera realizada com o trabalho sustentável. Isso para mim é a realização, é tudo que você possa imaginar de bom. Porque a gente tem os momentos de tranquilidade, a gente tem o respeito pela natureza, a gente vê uma comunidade crescer, pessoas que não tinham sonhos passam a ter sonhos. A gente já teve aqui pessoas que passaram a sonhar com faculdade. Então você passa a ser um realizador. Aqui não é só uma fábrica de sonhos, né? Agora passa a ser realidade. Outra boa notícia é que um estudo da USP mostrou que a casca da banana pode ser utilizada no tratamento da água contaminada com os defensivos agrícolas atrazina e ametrina. Pesquisadores do Centro de Energia Nuclear, SENA, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, fizeram testes com amostras coletadas dos rios Piracicaba e Capivari, no interior de São Paulo. Esses testes comprovaram que a casca de banana tem a capacidade de absorver 70% dos produtos químicos diluídos na água. Embora ainda não seja comprovada a toxicidade destes
defensivos agrícolas em seres humanos, a utilização de ametrina já é proibida nos Estados Unidos por ter provocado mutações em espécies aquáticas. A atrazina e a ametrina, produtos químicos utilizados como defensivos agrícolas em larga escala nas lavouras de cana-de-açúcar e milho, estão entre os produtos que podem contaminar indiretamente os rios e os lençóis freáticos. Para ser utilizada como agente de descontaminação, a casca de banana, que pode ser recolhida mesmo no lixo, deve ser ressecada ao sol por uma semana, ou em uma estufa a 60 graus Celsius, o que diminui o tempo do processo para um dia. Após a secagem, o material é triturado e peneirado para formar um pó que será despejado na água. A casca de banana corresponde de 30% a 40% do peso total da fruta. A presença de grupos de hidroxila e carboxila da pectina na composição da casca é que garante a capacidade de absorção de metais pesados e compostos orgânicos. Segundo os pesquisadores, já estão concluídos os testes em laboratórios em pequenas proporções. E a fase seguinte será de realizar testes pilotos para avaliar a sua eficácia em grandes proporções. Uma nova etapa nesta pesquisa possibilitaria que a casca de banana pudesse vir a ser utilizada como descontaminante em larga escala. Por ser um mecanismo de baixo custo, no futuro, a casca de banana poderá ser utilizada em estações de tratamento de água. De acordo com pesquisadores, atualmente, a atrazina e a ametrina são retirados da água por meio de carvão ativado, que tem um custo muito maior, considerando-se que a casca de banana iria para o lixo. No próximo bloco, saiba mais sobre a importância de usarmos papel e livros reciclados e também assista a uma entrevista que nos falará sobre responsabilidade ambiental. Olho vivo, consumidor! Papéis de bala, embalagens de alimentos, extratos bancários, panfletos. São muitos os tipos de papel encontrados nas calçadas e bueiros. Além de contribuir para o entupimento das vias e, consequentemente, para a ocorrência de enchentes, os restos de papel estão diariamente em contato com outro vilão do meio ambiente, as bitucas de cigarro. Ao entrarem em contato, eles podem causar uma combustão e explodir os bueiros. Isso pode machucar pedestres nas calçadas, causar acidentes de trânsito e comprometer o sistema de esgoto. Pense 2 vezes antes de jogar seu papelzinho e a sua bituca no chão. Segurar, guardar no bolso ou na bolsa até encontrar um cesto de lixo não custa nada para você, mas pode custar a segurança do local onde você vive. Você sabia que 1 tonelada de papel reciclado poupa cerca de 20 árvores, economiza 75% de energia elétrica e polui 74% menos o ar do que uma produção nova? 1 tonelada de papel novo demanda de 10 a 20 árvores, 10 mil litros de água e 5 megawatts de energia por hora. Já a produção de papel reciclado necessita de apenas 1,5 toneladas de papel velho, 2 mil litros de água e 2,5 megawatts de energia por hora. Prefira alternativas de consumo. Utilizar papel reciclado é um ótimo começo. Olá, estamos de volta com o Viver Sustentável. Para contribuir com o meio ambiente, temos que adotar hábitos de consumo sustentáveis. E uma das formas é consumir livros e revistas dos sebos, que são estabelecimentos que comercializam publicações usadas. A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a compreender o mundo à nossa volta. Através de um livro, podemos decifrar e interpretar o sentido de tudo que nos cerca, perceber o mundo de diferentes formas e relacionar realidade e ficção. Porém, infelizmente, ainda não nos demos conta da importância desses guardiões de ensinamentos. Muitos livros ainda vão parar no lixo. Outro dia eu passei vindo para o trabalho, estava parada no farol e eu vi um catador, né?
e tinha uma pilha de livros novos. Aí eu parei e comprei dele os livros. Então, os catadores, eles trazem os livros à loja, né, que eles recebem de doação e que também eles pegam em lixo mesmo, né, caixas de livro, livros jogados, aí eles recolhem esses livros e trazem o material à loja, né. E, infelizmente, alguns livros também chegam já no estado que nem existe mais a possibilidade de ser reaproveitado, né? Essas lojas são sebos, um lugar onde você pode vender, trocar seu livro usado e comprar exemplares por preços muito mais acessíveis que os encontrados em livrarias. Na unidade da Andréia e da Maria, por exemplo, existem mais de 25 mil exemplares de todos os gêneros. Aqui, jovens e adultos viajam à procura dos mais diversos títulos. Você entra no sebo e, parece que você volta 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você pega os livros, você pega os VHS, assim, DVDs, assim, sei lá, eu me sinto super bem, assim. Acho vantagem porque é mais barato. Eu acabo encontrando obras muito variadas, de muitas datas diferentes, muitos autores que muitas vezes eu não encontro em livraria comum. E eu gosto da ideia de estar reciclando o livro, assim. Pois é, ao reutilizar um livro, como fazem o Diego e o Tiago, você evita que ele vá para um lixão ou aterro sanitário, reduz o consumo de árvores, água e energia para a produção de papel e ainda incentiva a cultura. Por isso, essas lojas especializadas em livros usados são consideradas sustentáveis. Super importante tanto para o meio ambiente, né, que acaba se tornando também um comércio sustentável, também pela parte cultural também. Nós estamos vivendo uma época de conscientização, né, global, né? Então é importante essa reutilização de um material que é importantíssimo, que é o livro, né, que tá levando conhecimento, cultura, né? Recado dado. Possui livros usados em casa? Corra para um sebo e recicle suas ideias. A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego. Mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade. No próximo bloco, assista a entrevista com o professor João Furtado, especialista em responsabilidade ambiental. O Viver Sustentável pergunta: qual é o material mais reciclado no Brasil? Letra A, alumínio. B, papel. C, plástico. Ou letra D, vidro? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o material mais reciclado no Brasil. A resposta correta é letra A, as latas de alumínio. Estamos de volta com o Viver Sustentável. Nossa consultora ambiental Nancy Tami entrevista o professor João Furtado, que nos fala sobre responsabilidade ambiental. Para falar sobre ecoeficiência e responsabilidade ambiental, nós estamos recebendo aqui o professor João Furtado, que foi professor livre docente e também pesquisador científico do Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, e ele é consultor independente de empresas com responsabilidade ambiental do Instituto Jatobás e também do Progesa, que é o Programa de Gestão Estratégica Socioambiental da FIA-USP. Professor, é um prazer enorme tê-lo aqui e gostaria já, para começar, que o senhor falasse um pouco para nós sobre o Instituto Jatobás e também sobre o Progesa. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Instituto Jatobás é uma organização não governamental que tem como propósito o desenvolvimento das pessoas. Existe um interesse muito grande do Instituto Jatobás em trabalhar com o conceito de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade nas suas questões econômicas, ambientais e sociais. Por conta disso, o Instituto Jatobás mantém vários programas, principalmente na cidade de Pardinho, próximo de Botucatu, onde foi construído um centro Max Pfeffer de cultura e sustentabilidade. Estão sendo implantados projetos
de uma proposta inovadora criada pelo Instituto Jatobás, que visa promover o desenvolvimento sustentável do município como um todo, não apenas na área urbana, mas também da área rural. O Progesa é um programa acadêmico, conduzido pela Fundação Instituto de Administração, que é dirigida por professores da Faculdade de Economia e Administração da USP, onde eu sou professor convidado para as disciplinas de ecoeficiência, produção limpa e desenvolvimento sustentável. Ecoeficiência, né? O que significa e tem como medir a ecoeficiência, professor? Essa palavra ela está ficando cada vez mais na moda e se nós fizermos uma análise do conteúdo da palavra, existem dois aspectos. Existe a necessidade de se fazer alguma coisa da maneira melhor possível, fazer bem e fazer o bem, mas essencialmente do ponto de vista econômico e ambiental. Então, o conceito de ecoeficiência significa fazer mais e melhor, a fim de que a gente possa medi-la a partir de os custos econômicos para a criação de um bem, por exemplo, quantos quilômetros de estrada eu posso construir de um determinado espaço, quantas aves eu posso criar dentro de uma unidade de produção, quantos pares de sapato eu posso produzir com critérios ambientais e sociais corretos, e quanto custa o impacto gerado por essa criação de valor. Então, eu não mais meço quantos quilômetros de estrada eu fiz, e se eu fiz corretamente, mas qual foi o impacto causado pela construção dessa estrada. E essa relação entre a criação de um valor e o custo do impacto ambiental é que me dá um índice de ecoeficiência. E numa época em que se fala tanto em tecnologia, na opinião do senhor, e também numa época de tantos conceitos, né, definição de tantos conceitos, existe a tecnologia boa e a tecnologia ruim? A tecnologia é boa, é ruim, dependendo de como as pessoas fazem uso dela. Quer dizer, a proposta de uma tecnologia nem sempre é ruim. Às vezes, o que é ruim é o mau emprego dela. O conceito de bom ou mal depende dos resultados que são alcançados. É claro que, do ponto de vista da sustentabilidade, as tecnologias melhores são aquelas que causam o menor impacto econômico, o menor impacto ambiental e o menor impacto social. E a melhor de todas seriam aquelas que não causam impacto nenhum, mas é muito difícil ter um tipo de tecnologia neutra. Então, o que nós hoje tentamos fazer é como é que a gente poderia desenvolver tecnologias sustentáveis, aquelas que permitem que determinadas condições, que nós achamos que são as condições ideais, possam ser mantidas por um tempo indeterminado. E aí essa tecnologia, sim, sendo sustentável, ela vai fazer uso equilibrado de recursos econômicos, recursos ambientais e recursos sociais. Existe como dissociar as causas, né, as consequências dos danos sociais das causas ambientais? A ação é uma relação de causa e efeito, é um processo de vice-versa. As pessoas mais pobres são afetadas pelas questões ambientais e pela falta de infraestrutura de serviços que essas pessoas deixam de ter, elas acabam causando danos ambientais. Então, a gente tem problema de lixo, tem problema de contaminação de água, tem problema de emissão de gases, porque as pessoas às vezes queimam lenha, queimam carvão. Então, a pobreza não é causa das questões ambientais, como as questões ambientais não são causa da pobreza, mas são questões que convivem em íntima proximidade uma com a outra. Porque as classes mais ricas, elas sobrepõem a isso, elas mudam, moram em outros lugares, têm hábitos de consumo diferentes. Mas as populações mais pobres, elas são presas fáceis dessa degradação ambiental. Toda essa parte, estudo, né, do ambiente, ele passa por legislação, por fiscalização, por conscientização. É como um tripé. E exato. A responsabilidade ambiental, assim como responsabilidade social, quer dizer, no cerne de tudo isso existe uma conceituação da ética e da moral. É verdade. O senhor concorda com isso? Na verdade, Nancy, é o seguinte, a ética deve ser a base inicial. Porque, dependendo desses valores de atitudes que você adota, você tem um determinado tipo de resposta. Todos somos responsáveis. Muito obrigada, professor João Furtado. É muito gratificante ouvir, né, pessoas sábias que têm tanto conteúdo quanto o senhor.
Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Fique agora com o Dr. Sérgio Weismann, que vai falar sobre a importância de uma boa alimentação. Olá, você sabe que há muito tempo nós fazemos questão de frisar que para se manter a saúde adequadamente é fundamental se fornecer ao nosso organismo a matéria-prima adequada para ele funcionar bem. E essa matéria-prima adequada vem de onde? Vem da alimentação. Logicamente, nós vivemos num mundo em que existe uma produção imensa de alimentos industrializados que não contém, basicamente, muitos dos nutrientes que nós precisamos. Então, o ideal seria, nessa vida conturbada, nós termos facilidade de nos alimentar com alimentos frescos, não processados, isso é, não industrializados, para termos realmente um suprimento adequado. Agora, como nós temos quase que obrigatoriamente que nos fazer valer de alimentos industrializados, existe um recurso que é o da suplementação do nosso organismo, do nosso corpo, com vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos que nós podemos comprar no mercado e que se apresentam sob forma ou de comprimidos, ou de cápsulas, ou até de pó. Claro que isso aí tudo ajuda, é claro também que nós não podemos apenas acreditar que isso vai resolver tudo, mas uma boa conjugação da alimentação, o mais natural possível, com essa suplementação, vai fazer com que nós tenhamos um ganho maior em relação à saúde. Nunca devemos acreditar que comprimidos de vitaminas ou produtos que são compostos, e no mercado existem vários, possam substituir verdadeiramente a nossa alimentação. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Recife. Papelão, R$ 110. Latas de aço, R$ 100. Alumínio, R$ 1.200. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 600. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte, e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias e dúvidas para contato@viversustentável.net e acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.